Então, pessoal, mais uma vez, pastor Nilson Messias trazendo um vídeo aí polêmico, né? Dessa vez aí, por que os evangélicos não guardam o sábado? Quando eu me refiro a evangélico, eu falo descendentes da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, coisas semelhantes, tá bom? Então, veja só, por que não guardamos o sábado? Outra pergunta, nós guardamos o domingo? Não. Os evangélicos não guardam o domingo, tá? Por que não? Se os evangélicos dessa geração aí que eu estou falando, se eles guardassem o domingo, certo? Quando uma pessoa trabalhasse no domingo, ele tinha que ser disciplinado, tinha que ser corrigido, né? Tinha que ser realmente pagar ali uma disciplina, né? Porque ele guardou o domingo. Na verdade, nós julgamos santo todos os dias. Adoramos, não tem um dia mais santo do que o outro, certo? Não para nós que vivemos em Cristo. Optamos por adorar a Deus no domingo, porque acreditamos que foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou, certo? Em relação a essa questão de diferença entre dias e dias, alimento e alimento, Paulo, ele já falava claramente sobre isso, né? Você pode ver assim, ó, um crê que pode comer tudo e outro cuja fé é fraca, come somente alimentos e vegetais, né? Então nós temos aqui vários textos bíblicos, tá bom? Que realmente nos dá o direito aí de exercermos uma fé, certo? Até mais ampla aparentemente do que muitas pessoas imaginam quando pensam que nós estamos errados, né? Mas vamos em frente. Então veja só o que diz a palavra de Deus, tá bom? O que diz aqui o nosso estudo. O sábado, escrito no Velho Testamento, né? Ele foi praticado na dispensação da lei, certo? Entregue ao povo de Israel. As pessoas, porque vê que está lá, né? Na Bíblia, eles acham que tem que ser cumprido, porque está escrito na lei, justamente porque está escrito na lei que nós não cumprimos, certo? Porque está escrito na lei, vou explicar isso melhor para você. O Velho Testamento tem toda a história desde o princípio, e a lei que foi dada por Moisés é tida como início de uma dispensação. Para você entender melhor nesse momento por que nós não guardamos o sábado, você precisa entender as dispensações bíblicas, certo? Então, um pouquinho aqui, não posso me aprofundar muito. Então, veja só, dispensacionalismo é um método de interpretação histórico que divide a obra de Deus e seus propósito para com a humanidade em diferentes períodos de tempo e totaliza, no caso, 7 ao todo. Eu peguei uma caroninha do vídeo anterior que eu fiz, né, porque eu achei interessante. Então, são 7 as dispensações. Quais são elas? Deixa eu mostrar para você aqui quais são. A dispensação da inocência, eu não vou ler, você pode dar pausa no vídeo e ver, certo? É dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, e também nós temos aí a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação milenar, certo? Então o Novo Testamento está vivendo aqui a dispensação da graça, né? Nós estamos vivendo a dispensação da graça, certo? A dispensação em que veio logo após a dispensação da lei. Também acredito que em breve estarem vivendo aí, as pessoas estarão vivendo a dispensação milenar, né, que vai ser logo após a vinda de Jesus, né, a grande tribulação. Não vamos tocar nesse assunto porque não é o foco do nosso vídeo. Então veja só, certo? A dispensação da graça e a dispensação da lei. Quem viveu na dispensação da promessa, me desculpe, quem viveu na dispensação da promessa foi as pessoas antes da lei, Abraão, Jacó, Isaac, certo? Eles viveram a dispensação da promessa, certo? Foi onde Deus encontrou Abraão e fez a promessa para ele. Aí o que acontece? Essas pessoas, eles não cumpriam a lei. Por que eles não cumpriam a lei? Porque a lei ainda não tinha sido entregue, certo, para o povo. Não existia ainda os 10 mandamentos. Então não tinha como Abraão cumprir ou viver uma lei que não tinha sido entregue a ele, certo? A dispensação da promessa, esse homem com certeza, ele desenvolveu a sua fé baseado naquilo que Deus falava para ele no momento,
né? Ah, não, mas ele recebeu de Adão, ele recebeu de Noé os ensinos. Improvável, porque Abraão morava no meio de um povo completamente, certo, idólatra, que adorava outros deuses. Então, provavelmente ele não teve os ensinamentos que deveria ter, como teve o povo de Israel, certo? Então Deus começou a desenvolver, porque na verdade, se Abraão tivesse tido esses ensinamentos, tivesse passado para as outras pessoas, não haveria necessidade de Deus ter dado os 10 mandamentos, porque já estavam vivendo isso ao pé da letra, certo? Então veja só, Abraão viveu a dispensação da promessa. Esses homens provavelmente eles não guardaram o sábado, porque eles não estavam na dispensação da lei, certo? A dispensação da lei foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Lá no Êxodo, certo? E durou quase 1500 anos. Acabou lá com Jesus Cristo, vamos dizer assim, criando a nova aliança, né? Lá em Lucas 22:20, acabou lá, e lá foi criado, certo? Uma nova aliança, uma nova lei. Eu quero que você entenda isso. Por isso nós não nos apegamos, né? Nós não nos apegamos ao Velho Testamento, como as pessoas insistem em nos fazer a nos apegar ao Velho Testamento. O Velho Testamento, Paulo fala que é uma sombra, certo? Só é uma miragem das coisas que realmente deveria acontecer, certo? Então, veja só, Abraão não guardou o sábado, mas tem um versículo aqui meio assim estranho, né? Que está lá em Gênesis 26:5, onde Deus diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, certo? Aqui está dizendo que ele guardou. O problema aqui é que ainda não se sabia quais eram as leis. O que nós entendemos, como você vai ver mais na frente, deixa só eu dar uma lidinha aqui para você. Ó, uma pergunta: então o que quer dizer Gênesis 26:5? Que declara que Abraão guardava preceitos, estatutos e leis de Deus. Não guardou ele, por exemplo, o sábado? Certo? A resposta é não. Como podia ele guardar o que ainda não tinha sido dado? Se o decálogo não havia sido dado, não poderia ele tê-lo guardado. A Bíblia declara que a lei, integrando o decálogo, foi dada 430 anos depois de Abraão, como se lê em Gálatas 3,17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa, certo? Então veja só, Abraão vivia na dispensação da promessa, enquanto que Moisés recebeu a lei. Aí vem outra pergunta: então responde-me, que preceitos, estatutos, leis Abraão guardou? Que declara em Gênesis 5:26. Veja só o que está escrito, né? Que saísse da sua terra, que observasse a circuncisão. Você pode ver que a circuncisão aqui, que está também escrita lá em Êxodo, ela já veio de antes, né, de Moisés. Abraão já praticava, mas não tem uma passagem bíblica dizendo que Abraão praticou a guarda do sábado. Não tem. Tem dizendo que ele praticou a circuncisão, mas não a guarda do sábado. É interessante observar isso. E que ele fosse perfeito, ou seja, fosse justo, fosse honesto. Com isso ele estava guardando a lei de Deus, certo? Mas isso aqui não é o interessante. O interessante aqui é isso aqui, ó. Uma nova aliança no sangue de Cristo, certo? Olha o que Deus disse aqui, ó. O que Jesus falou aqui em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que os ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tivesse amor um para com os outros. O que a gente entende aqui? O que a gente compreende? O Senhor está entregando nesse momento um novo mandamento, certo? Ele diz assim, ó: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Guardando estes 2 mandamentos, guarda toda a lei. O que eu quero que você entenda é o seguinte: eu sei que a lei está aí, eu sei que a lei opera, eu sei que a lei é para o homem cumprir ela, certo? A questão aqui é que Deus viu que o homem não dava conta de cumprir a lei.
Ele não dava conta. Passou muitos anos o homem tentando. Moisés pegou 10 mandamentos, transformou em mais de 600, tentando fazer o homem cumprir a lei. Então Jesus entra no cenário. Jesus entra no cenário e faz o seguinte: eu vou fazer uma nova aliança com vocês, um novo testamento com vocês, certo? Eu vou fazer aqui uma nova proposta para vocês. Aí ele lança: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, tu cumpre todas as leis. Aí vem agora uma questão de observação minha. Eu sei que os 10 mandamentos estão lá, incluindo o sábado. Paulo fala que se você quebrar um mandamento, você quebra toda a lei. Eu sei que está lá, certo? Os 10 mandamentos. Mas eu sei que aqui com Cristo só tem 2 mandamentos. O que é que eu vou fazer então? Eu prefiro ficar com Cristo, que é só 2 mandamentos. Então eu sabiamente escolho obedecer e aceitar a aliança de Cristo. Aceitar o mandamento de Cristo e deixo o mandamento de Moisés de lado, sabendo que se eu cumprir o mandamento de Cristo, eu cumpro os mandamentos de Moisés, os mandamentos de Deus. Simples assim. Então não precisa complicar as coisas, não precisa aumentar as coisas, basta entender o que Cristo está falando, ter fé no que Ele fala, que você será salvo. Amém? Mais uma videoaula aí abençoada, mas deixa eu mostrar uma coisinha aqui para você rapidinho, tá? Olha aqui, ó, músicas abençoadas em MP3, tá bom? Pouco consumo de dados móveis, porque não é vídeo. Para você que gosta de ouvir de fone de ouvido, para você que gosta de ouvir no carro, para você que gosta de ouvir enquanto está trabalhando. Por que você ouve enquanto você está trabalhando, né? Porque aí você não precisa ver o vídeo, mas enquanto você está lá, o vídeo está rodando e está consumindo os seus dados móveis. Aqui não, o Pacristi, certo? O Pacristi aqui, música e gospel Pacristi, é só hino gospel, tá bom? É só música gospel, certo? E é feito para você que gosta de meditar, sem aquela intervenção de anúncio, que às vezes você está lá na oração, não é isso? E bufo, aparece um anúncio lá e quebra a sua comunhão com Deus, atrapalha, no caso, quebrar não, né? Então veja só, experimenta aí, tá bom? Música e gospel, pacristi.org, maravilha, estou ouvindo, estou gostando, certo? Essas letras aqui, ó, cada uma letra dessas leva você para um novo cantor. Por exemplo, ó, vamos aqui escolher a letra G, certo? Rapidinho, espero que minha internet esteja boa, tá bom? Quando ela transfere, ó, você vai encontrar aqui, tá começando agora, o idealizador tá começando agora, mas é excelente, tá, pessoal? Muito bom. Clicou aqui, ó, vai para a música do cantor, certo? Já entra tocando, já entra fazendo, maravilha, tá, pessoal? Você pode ouvir no seu celular, aonde você quiser. É uma bênção de Deus, não tem intervenção de anúncio, certo? Consome pouco dado móvel, é uma maravilha só, tá bom, pessoal? Então que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, quando você entenda melhor. Não vá simplesmente recebendo o que as pessoas falam, não, tá? Não vá não. Entenda melhor como que as coisas funcionam, que você vai ter uma fé robusta e viver firme esperando a volta de Jesus, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aí.